gente. Estamos aqui com o Vini Fernandes, ou Vini Lima. Como preferir, Vini Fernandes ou Vini Lima? Vinícius Lima, eu acho. Vinícius que é o que todo mundo já conhece. Estamos aqui com o Vinícius Lima. Vamos agora fazer uma entrevista com ele, né? E vamos conhecer um pouco da sua carreira, assim, digamos, né? Sua vida profissional. E é isso. Ele é daqui de Igarapé-Açu. Ele já teve vários trabalhos em São Paulo, Belém. Aí ele vai contar um pouco agora das suas experiências e passa a bola para ti agora. Olá, tudo bom? Prazer, né? Obrigado pela essa oportunidade. Esse trabalho que é incrível, todas as pessoas estão esperando esse exato momento por esse trabalho, meses todos esperando aí. Então, para mim é um privilégio. Eu sou Vinícius Lima, sou de Igarapé-Açu, moro ultimamente em São Paulo, onde eu faço alguns shows por lá. Eu estou no cenário da comédia, fazendo stand-up, roteiro. E eu comecei em Igarapé-Açu fazendo teatro nas escolas, depois começando a fazer teatro de palhaços, aí eu fui para Belém, comecei a encontrar o pessoal lá de comédia, o pessoal do Em Pé na Rede, que era o grupo do Rominho Braga, Murilo Couto, antes do Em Pé na Rede ir para São Paulo, quando eles ainda se apresentavam muito lá em Belém. Depois eu fui para o Tarja Preta, que era uma série de comédia onde eu apresentei muito tempo, e aí depois disso eu fui para São Paulo e eu tô lá até hoje lá. Bom, você já participou de várias coisas, né, na carreira, assim, posso dizer. Quando você começou, era tipo assim, era um sonho que tu tinha ou foi algo que tu fosse descobrindo ao longo da tua vida? Eu acho que eu fui descobrindo, né? Quando eu era pequeno não tinha, eu pensava em ser caminhoneiro, mas não deu muito certo. Não tinha essa faculdade na Unip, aí eu comecei eu sempre fui muito, desde criança sempre fui muito questionador, assim, das coisas, assim. Por que elas aconteceram de tal forma, desde adolescente, assim. E aí colidiu com isso, se encontrar no meio do mundo artístico, então eu já ficava questionando as coisas de uma forma artística, assim. Tanto que a minha primeira formação acho que é mais de poeta do que de humor. Então, poeta e compositor. E aí eu fui começando a gostar de coisas que eu assistia na TV, de programas americanos, alguns brasileiros, e até que deu o boom do stand-up, né? Antes disso eu encontrei um grupo de teatro, fazia teatro no colégio, então eu estava até te falando no começo que eu fazia trabalhos. Às vezes o professor pedia para fazer trabalhos de fazer um teatro sobre tal assunto. E todo mundo fazia, tipo, pra ganhar ponto, fazia o basicão, né? Eu não, chamava pessoas pra fazer a maquiagem, fazia o roteiro, pesquisava, dava os scripts pras pessoas, tinha sonoplastia, então tinha toda uma preparação. Então aí eu comecei a gostar de teatro. Mas... Foi daí que surgiu o circo? O circo surgiu após isso, porque quando eu fazia muito teatro, então a galera das outras turmas via isso, começava a me chamar, começava a me pagar para ajudar eles na elaboração do projetinho deles. E através disso eu encontrei o Vitor Loureiro, que é um ex-palhaço também do grupo que eu participei daqui de Igarapé-Açu, e ele me convidou para um grupo que se chamava Circo Imaginário. Aí depois passou a ser Circo Teatro Imaginário, aí voltou a ser Circo Imaginário de novo. Esse grupo trabalhava com palhaço, em parceria com a Secretaria de Saúde, para agregar informação sobre prevenção e tudo mais, educação e tudo mais. Aí foi aí que eu comecei a fazer teatro de palhaço. Bom, assim como tipo, tem muita profissão que tem, tipo, a pessoa sofre preconceito, tu acha que no teu ramo tem muito preconceito ainda, as pessoas veem com um olhar diferente, estranho? Tu já sofreu alguma coisa assim desse tipo? Sim. Eu comecei a fazer comédia. Não, desculpa, que eu tenho um delay. Eu ainda estou na pergunta passada. Aí eu tenho um delay, então acho que eu vou concluir, por causa que eu lembrei que eu tinha uma coisa para falar e eu não falei.
entendeu? Eu faço isso às vezes no meu show, então as pessoas não sabem se eu tô falando a verdade ou não. Tipo agora, mas agora é verdade. Te juro, é sério, é verdade. Porque eu lembrei que tu falou a questão da comédia, eu falei muito teatro. Aí eu lembrei que na comédia eu comecei fazendo. Eu percebi que eu escrevia coisas engraçadas como roteiro, e aí deu o boom do stand-up no YouTube, que é quando começou a surgir Danilo Gentili, Rafa Fembast, Fábio Pochá apresentando, e aí ali que eu olhei e fiquei, caraca, eu consigo fazer isso, acho que eu sei fazer isso. E eu comecei a fazer textos. E eu acho que tinha uma outra coisa para me falar, só que eu acho que eu esqueci, então se eu me lembrar em algum momento eu volto. Tá, agora voltando para a pergunta atual, sim, já tive poucos, eu acho. Por ser humorista, eu acho que não tanto. Acho que o humorista, o artista de uma forma geral, acho que é mais uma... O que mais impacta é a questão da família, às vezes, sabe? Eu acho que mais isso. E algumas pessoas por fora. Que a família nem sempre é que acompanha. Tipo, os pais de crianças que fazem balé, que levam pra escola, sabe? Nem todo mundo tem isso. Então acho que como humorista, eu acho que não sei um preconceito mais, tipo, um não entendimento do que eu faço, sabe? Só quando eu tô em alguns programas e tudo mais, que nossa, que legal. E por ser paraense, por mim, eu acho que não tem nem tanto efeito, assim, por causa que, como eu sou comediante, então quando as pessoas brincam, fazem uma piada, eu aceito e faço outra piada em cima. E em relação a essas preconceito e tal, também vem as dificuldades, né, que as pessoas encontram ao longo da sua trajetória, seja qualquer profissão que seja, né? Tu também sentiu, assim, muita dificuldade logo no começo, tipo, pensando em desistir, não sei se eu quero isso realmente pra minha vida? Muito, inclusive agora eu tô precisando desistir, eu tô indo embora, eu não tô brincando. Eu sim, não, muito. Até hoje ainda passo, eu já passei bastante dificuldade. Eu sou um comediante lá em São Paulo que eles consideram fora da caixinha. Uma categoria que eles falam pra mim que é um jeito diferente. Então lá eu sou bastante privilegiado por isso, meu jeito de fazer comédia, né? Mas ao mesmo tempo eu também não estou no cenário, mas não estou tanto no cenário conhecido como amigos que eu tenho, como o Igor, o Murilo Couto, não estou tão conhecido assim. Então por esse motivo, tipo, eu tenho que ralar mais, sempre esbarro em uma dificuldade. Mas aí é uma questão de tu saber, tu ter noção de, tipo assim, o que tu gosta, o que tu acha, tu tem certeza daquilo que tu faz, né? E aí isso meio que te motiva, mas é bem punk, né? Algumas coisas assim. Pra mim, se eu sair daqui pra São Paulo, já é bem de outro. Essa questão do tu vai fazer um show, fazer um teatro, muitos artistas assim que trabalham nesse ramo falam assim, um show de stand-up vai fazer uma como é que é o nome? Improviso. Essa história assim de improviso, ela realmente é verdadeira? A pessoa improvisa ou sempre tem uma produção que a pessoa escreve, vai escrevendo as piadas aí? Ou, tipo assim, tu escreve as piadas aqui, mas ao longo da tua apresentação tu vai surgindo uma outra, tu vai falando, ou realmente é tudo improvisado? O stand-up em si, ele não é improvisado, ele é um texto do cotidiano, de observações do cotidiano. A maioria das pessoas escreve mesmo, da forma como ela vai falar, né? Como ela fala, tipo, fala de um jeito as coisas, o Pochá fala de outro, então cada um tem um jeito, então ele já escreve preparado. Mas tem os improvisos que tem, principalmente o mestre de cerimônias faz muito isso, né? Só que o improviso mesmo, ele é diferente do stand-up. O improviso que tem no cenário, tem um cenário de improviso e tem um cenário de stand-up. O cenário de improviso é o que os barbichas fazem, que é totalmente improvisado. Pega o tema com a plateia e faz na hora. No stand-up a gente tem que falar como se fosse natural, sabe, improvisado. Por isso que dá essa sensação de ser improvisado. Por exemplo, tudo isso que eu falei agora eu escrevi. Antes de vir, parece que não, mas eu escrevi todas as perguntas. Inclusive, eu já tinha lido, até essas pausas que eu estou fazendo, esses gaguejados aqui, na rubrica, faz parte também. Eu
tava contando, inclusive com o tempo de parar de falar, com o tempo da tua risada. Esse aí, né? Mas tem um texto que a gente faz. Eu particularmente trabalho com muitos elementos, não só com texto. Eu trabalho com psicológico, comportamental, eu agrego isso também, improviso em cima disso. Tipo assim, quando a gente foi fazer a pesquisa, né, sobre tu, a gente ficou sabendo que tu participou de vários programas na televisão. Uma experiência muito incrível, assim, ao meu ponto de vista e da nossa equipe, né? E poderia contar como essa foi a experiência, como foi para chegar lá, como foi a primeira e até a última que tu participou, assim, contar um pouco como foi. Sim. O primeiro programa que eu fui, ele era em rede nacional, um programa lá de Belém chamado, Balanço Geral. Tinha uns quadros, não era com tarja preta, que era o Igor Monteiro fazia, que era o Chutando Balde. Então tinha uns quadros de tipo de protesto, do pessoal falando. Então era uma área engraçada, assim, para não ficar tão pesado o programa. Então fazia algumas participações. Depois veio o programa do Bacana. Eu acho que alguns também, antes de ir para São Paulo. Em São Paulo, o primeiro que eu fiz foi Tudo é Possível, que era da Ana Hickman, pelo time dos Goiabas. Era uma competição de comédia, de improviso. E aí eu apresentei competindo com o Botucari, eu ganhei. E aí depois eu fui pro programa, tempos depois fiz uma pequena participação, por acaso, no Todo Poderoso, que era quando o Edu ainda estava no Pânico. Então eu fui pra lá, pra mim não participar, eu só queria assistir, porque eu ia ficar nervoso se ele ficasse falando comigo. Só que ele me enxergou, e eu tava, de todo mundo que estava numa mesa acompanhado, eu era o único, e eu tenho um rosto, vocês podem prestar atenção, que eu tenho um rosto, um jeito propício a sofrer bullying, né? Tipo, as pessoas olham que esse cara tem condições de sofrer bullying, né? Então eu tava lá, ele me avistou, deixou e foi falando comigo. Aí no dia seguinte foi pro Pânico, todo mundo ficou falando, caraca. Aí mais programas mais visíveis foi do programa da Eliana, um concurso Quem Chega Lá, que ia fazer os jurados girem em 1 minuto até ir para a próxima etapa. Eu participei também do Pânico, do Master Trash, que era um quadro que era tipo o Masterchef, só com pratos mais zoados. Então foi, acho que o mais marcante para mim foi o Pânico, que eu fiquei muito tempo, tipo uns 3 meses, mas foi marcante por causa que só era um para mim fazer, que de todas as pessoas que tinham, toda semana estavam lá, fazendo Master Trash, tipo, como o Igor, o Morgado, tinha outros que faziam só pequenas participações, que eles iam experimentando comediantes novos, eu fui um desses, só era para ser só um. Só que foi tanto comentário na internet que eles tiveram que me chamar, acabei fazendo 5, mais 5. Assim. E desses 5 até hoje a galera se lembra, assim, sabe? Parece que foram muitos, mas na verdade foram 5. E foi, eu acho que o mais marcante foi do Pânico. Gostei. E o último foi o programa do Pochá, quando fui entrevistado pelo quadro que eu era redator do Diário Semanal do Bruno Conta, que aparece na internet. E aí eu fiquei pensando agora, tipo, eu participei do Tudo é Possível acabou, participei do Pânico, o Pânico acabou. Participei do programa do Pochá, acabou, e hoje eu tô aqui, eu espero que esse trabalho seja um sucesso, tá? Espero que dê certo aí a imagem. Essa seria a minha outra pergunta, né? Tipo, participou de várias coisas, teve várias experiências profissionais, então a do Pânico você foi a que teve mais importância, ou todos têm o mesmo nível de importância para ti, de reconhecimento, assim, tipo, tanto profissional quanto como pessoa? Ou teve um outro assim que te marcou mais, fora da televisão? Nossa, é difícil essa pergunta, por causa que cada um tem um pontinho específico, sabe? Específico. Por exemplo, eu me lembro de uma apresentação logo quando eu estava lá em São Paulo, por eu ter um estilo muito diferente de comédia, então foi muito difícil eu vender esse estilo, assim, principalmente para quem era comediante, para a plateia eu ia experimentando. Então teve um dia que eu me lembro que eu estava muito mal, por causa que... Não me lembro, sempre que eu estava muito mal, logo quando eu estava lá em São Paulo. E eu fui me apresentar, acho que era a minha terceira apresentação em São Paulo. Ainda como um comediante aspirante, que eu não era aspirante, mas para lá eu era, porque eles não conheciam. E eu me apresentei no Ruth Escobar. E quando eu me apresentei lá, eu estava para baixo. Aí eu fiz os meus números que eu estava pensando em fazer, que poderia dar certo.
e deu muito certo. Eu lembro que no dia foi melhor do que comediantes que é consagrado que estavam fazendo lá. E aí depois, no final, eu saí, ainda meio abatido, meio pra baixo, fiquei num cantinho lá. Aí chegou uma mulher e ela me cumprimentou. Essa mulher falou: eu quero te agradecer. Eu falei: como assim? Nossa, tua apresentação foi incrível. Tipo, eu já acompanho comédia há muito tempo, entendeu? Já acompanho comédia, já fui em toda, vou no Comedians, vou em tudo que é canto, já fui. E a tua apresentação foi, tipo, diferente de todas que eu já vi, assim. Tipo assim, você tem muito talento. Eu tava apenas começando. Então, por exemplo, aquilo foi um pequeno momento, mas para mim aquilo foi muito significativo para mim. Né? De coisas grandes, cada um teve. Acho que a Eliana foi bom, por causa que nenhum comediante queria fazer, porque era um quadro difícil de fazer os jurados girem, entendeu? Então, para stand-up é muito difícil. Então, ninguém estava aceitando. Eu aceitei e consegui cumprir as 5 etapas do quadro, sabe, de fazer os jurados girem. E esse ano eu entrei pela primeira vez no Comedians, que é um comedy club do Rafinha Bastos, do Danilo Gentili, e eu tô no cast de lá, então a qualquer hora eu posso ser da casa, fazer show lá, assim como todos os comedy clubs. Então acho que cada apresentação tem um pontinho importante, sabe? E é isso. Tu saiu aqui de Garapé-Açu tem, acho que muito tempo, né? Então, assim, como foi tu sair daqui e tipo, para São Paulo? Porque São Paulo é uma cidade assim imensa, né? Totalmente diferente, até mesmo de Belém, né? E de outras grandes capitais que tem no Brasil. E tipo, São Paulo é como se fosse um outro mundo. Como foi assim, essa experiência para ti? Tu teve tipo muitas grandes dificuldades para se adaptar ou mesmo para como é que eu posso dizer? Jambu. Desculpa, eu queria completar. Não, tipo assim, realmente se adaptar em São Paulo, que é uma realidade totalmente diferente de uma cidade pequena como Igarapé-Açu. Sim, lá em São Paulo é engraçado que é tão grande que o interior dele lá, tipo é Ribeirão Preto, que tem, sei lá, 100 mil habitantes. Eu falei: não, isso aqui não é interior não, pra mim não é isso aqui, isso aqui não é interior não, isso aqui é a junção de 3 cidades. E olha, pra mim, tipo, uma forma de eu resumir, São Paulo pra mim era um dinossauro, sabe? Mas depois de uns 4 meses tô vivendo lá, São Paulo se torna um cachorrinho pra ti, sabe? Então pra mim esse meu processo de adaptação acho que demorou uns 4 meses. Pra mim no começo foi bem punk, eu me lembro que a primeira vez eu perdi alguns shows, por causa que eu pegava o metrô, tipo, o metrô era pra ir pra Consolação, ia pra Conceição, que era o lado oposto. Então eu dei muita errada, assim, fui pra um trampo que era de corretor de imóveis, eu nem sabia o que era corretor. Sabe, corretor era uma parada que corrigia as letras de palavrita. E aí eu não sabia de nada, entendeu? Então pra mim esses processos foram de bastante aprendizado, assim, no começo. Mas acho que não foi tão gritante assim não. Acho que depois de 3 meses, 4 meses, fui conquistando o cenário, as pessoas começando a gostar do meu trabalho. E não foi tanto, foi mais no começo, acho que nesse período de 2 ou 3 meses, assim. Tá numa cidade grande, nossa, tem metrô, e agora? Como é que eu entro? E aí, me dá uns mapinhas gigantescos para encontrar metrô, entendeu? E eu me perdia naquele mapa, parecia que eu tava na Matrix, eu tinha que sair a qualquer momento daquilo ali. Eu me lembro de quando fui comer no Parque Ibirapuera, e lá se fala muito agitado, né? Tipo, todas as pessoas são muito objetivas. A pessoa fala: é isso aqui. Aí em São Paulo, essa entrevista, por exemplo, já tinha sido em 2 minutos. Deu 2 minutos. Aí tipo, não, acabou, querido, já acabou, aqui é tempo, tem outras pessoas aí. E aí eu lembro que eu fui no Parque Ibirapuera pra lanchar e todo mundo lá na frente tava num ritmo assim. A mulher que tava atendendo, ela via os pedidos, passava pro cara que fazia, pegava, comia e ia embora. Pegava o pedido, passava pro cara que fazia, pegava e ia embora. Só que as pessoas não contavam comigo, não estavam preparadas pra mim, porque eu não tinha esse tempo. Então eu me lembro que a mulher olhou pra mim, já era pra mim ter o cardápio na cabeça pra perguntar. E tava numa agitação total assim, do nada, o tempo parou quando eu cheguei, porque eu olhei o cara, moça, mas, não, nem olhei porque eu falei, tem, tipo, sei lá, tem suco de laranja?
Aí eu me lembro da cara dela que quis dizer tudo. Ela parou e fez. E apontou pro cardápio e fez. Porque ela não tava entendendo, entendeu? Aquele lance do cara perguntando sobre uma comida. Tipo, era pra saber. Ela só apontou assim, tipo assim, velho. Eu nem me lembro o que eu pedi. Eu acho que eu pedi alface com suco de beterraba, não sei. Falei, me dá isso aí. Apontei pra alguma coisa ali. Peguei 2 porções de batata frita e fui embora. Não mereço isso. Tu, posso dizer assim, que já tem uma carreira, né? Porque tu já tá um tempo trabalhando nisso, ganhando dinheiro. O que tu daria... Ganhar dinheiro, vai claro. Qual o conselho tu daria para uma pessoa que sonha em ter uma profissão que nem a tua, que tá começando agora, ou pensa em começar? Conselho assim para elas. Artístico, já. Cara, eu acho que você tem que fazer medicina. Vai, investe em medicina, tá? Tem um mercado bom pra isso. Administração, não vai pra arte não. Vai pra arte não, porque é muito difícil, cara, é muito difícil. Porque não tem um mercado assim pra arte. Eu vou sair da faculdade e fazer arte. Não. Tem que ter uma cabeça bem preparada assim pra se jogar e tentar descobrir assim. Mas apesar de tudo isso que eu falei, tu não se desmotivar e realmente querer e fazer, então já se considera uma pessoa preparada, assim, tá? Porque é isso que eu acho que é essa dica, ficar preparado a esses negativos para esse mundo, porque as pessoas têm um problema ainda, que o processo criativo não é um produto, sabe? O processo criativo não é um produto. O produto é um tablet, sabe? Uma camisa, então isso tu compra, né? Mas o processo criativo não. Então a pessoa chega e fala, vai fazer uma apresentação ali. Não, mas precisa disso. Não, é só tu fazer lá, pra galera faz lá as palhaçadas no negócio. Entendeu? Então a pessoa não tem ideia que tu cria, tu pensou, sabe? E isso tem um processo. Então a dica que eu dou é tipo você tentar insistir, sabe, com essas dificuldades que a vida vai te trazer, assim, sabe? Se souber. E lembrei do começo, do que eu não tinha pra concluir. Então, uma outra coisa que me fez também na comédia, eu dou realmente umas paradas assim do nada. Isso tudo estava no roteiro, eu também pensei essa parada. Também o que me inspirou a fazer comédia foi a questão de programas americanos como Monty Python. Monty Python fez eu... Falei, caraca, velho, eu gosto muito disso, que é um humor diferente, um humor nonsense. Assim, eu acho que agora eu já concluí lá a primeira pergunta, acho que é isso. Tu falando agora que tu tá participando de um projeto lá em São Paulo, tem algum outro além desse, ou tu tá começando, produzindo um novo projeto que vai daqui pra frente e tal? Sim, tem. Inclusive eu vou ter que parar para fazer alguns desses projetos. Todos eles ainda estão em andamento. Eu sou meio desleixado com rede social, assim. Então, mas eu tenho muitas ideias. Então agora eu estou parando mais de apresentar para executar essas ideias. Um dos projetos são os Conterrâneos Comedies, que é um amigo meu que a gente faz uma dupla. A gente tem uma referência lá de fora que é um Umbilical Brothers, então você pode pesquisar e vai conhecer um pouco sobre esse nosso projeto. E a gente está querendo fazer alguns vídeos para a internet, inclusive se tiver alguém para apoiar, para entrar em parceria, a gente está precisando aí. Isso aí vai lá para vários programas, então. Vários canais no YouTube. Pois é. Então eu tenho esse projeto com meu amigo, que é Os Conterrâneos Comedy, para internet, espetáculo, show solo meu, que é o Gênero de Humor, que é um show que eu faço todas essas quebras de texto, eu trabalho muito com a expectativa e eu quero muito me mostrar desse jeito, assim. As pessoas já conhecem, mas eu quero mostrar mais, assim. Então o meu humor é bem diferenciado. Eu dou a expectativa que vai acontecer alguma coisa, só que não acontece nada. Então eu dou mais enganadas assim, na plateia. Eu gosto muito de fazer essa questão de metalinguagem, né? Tipo, fazer a piada e em vez do texto que já tá indo, eu faço uma piada do jeito que tá se contando piada, sabe? Tipo, eu fico me perguntando por que eu tô fazendo. Tem um texto que eu faço que é
que eu falo pra plateia, por exemplo. Antes de continuar, eu queria fazer piadas de academia, mas como eu não escrevi piadas de academia, eu vou falar de busão. Então não tem sentido nenhum falar isso. Ou então eu falo, eu queria fazer piada, eu queria falar um pouco sobre filmes de terror, mas antes eu queria interagir um pouco com a plateia. E aí, querido, como é que é seu nome? Vitor. Beleza, agora que eu interagi com a plateia, eu vou fazer piada. Então eu acabo nem interagindo com a plateia. A interação só era uma pequena quebra que eu fiz ali. Então eu gosto muito de fazer essas brincadeiras. Então nesse show solo, que eu vou fazer por Tucuruí, Marabá, não sei, em alguns lugares. Além desses, é esse meu próximo projeto. Além de outros fragmentados, assim, que você pode encontrar nas minhas redes sociais, me acompanhando. Vai estar aí na descrição. Agora, o momento final, assim, da nossa gravação. Você incomodaria de contar alguma piada pra gente, assim, isso aí, fica à vontade. Acho que esse é o momento mais desesperador do comediante. É quando alguém pede pra contar uma piada. Que isso é muito aterrorizante. Ontem me fizeram isso, entendeu? Eu tava feliz, eu tava com uma alma lavada, assim, entendeu? Porque assim, pra fazer um show, é que nem essa gravação, tem tudo uma preparação, entendeu? A galera vai pra assistir, a galera tá numa vibração, ela vê o comediante, então às vezes as piadas nem são muito boas, são engraçadas ali. Mas quando alguém fala, agora conta uma piada pra mim, tu não te preparou, entendeu? E aí a piada não tem a mesma atmosfera. Então ontem eu saí, uma conhecida me encontrou na rua, eu falei, vem aqui. Eu fui todo feliz, e tinha uma menina que nem era daqui de Garapiaçu. E assim, tudo, poxa, o Vinícius, ele é artista. O que tu é? Eu sou comediante. Ah, é? Então, me faz rir aí. Caraca, velho, ainda bem que eu não falei que eu sou proctologista, que eu ia perguntar, sabe? Mas a pessoa que fala isso, pra quem é, sabe? O que tu faz? Eu sou professor de português. Então fala aí sobre método da linguagem, figuras. Não faz, que o comediante faz muito isso. E eu fico que eles comecei a contar uma piada e ela não riu, ela não entendeu o que era piada, sabe? Eu acho que eu falei assim, poxa, eu sou muito pobre. Eu sou tão pobre que semana passada eu deixei de comprar remédio, deixei de comprar comida para comprar remédio. E até agora eu não tomei o remédio porque só pode tomar após as refeições. Era essa a reação que era pra ela ter, mas a reação que ela teve foi tipo... E eu falei, velho, dentro da nossa cabeça começa a rolar um monte de gente, tipo, velho, e agora? O que a gente faz? A menina não tá rindo, eu não sei. Cadê o senso comum? Ele saiu por aí. Sei que eu contei uma coisa ou outra, fiz piada, aí eu falei, poxa, aí a menina falou, mas é porque ela é de piada, também sou poeta. Ela falou, então faz uma poesia pra mim. Não, filho, na hora, eu lembro que a última coisa que eu falei pra ela, eu falei que era mágico, nem era, eu falei, eu sou mágico, então faz uma mágica, aí eu sumi, eu só improvisei, não fiz não, mas é porque era pra ficar mais engraçado. Gente, então, entrevistei o Vinícius Lima, ou Vini Lima, como preferir, e muito obrigado por ter assistido, muito obrigado pela participação. Obrigado. Depois a gente se acerta. Parece que faz o UFC depois daqui. Acompanha aí, vocês que estão nos vendo agora. Vinícius Lima Estranho, acompanha, divulgue para os seus amigos, se não tiver, divulgue para os seus inimigos. E só um recado final para você sobre humor. É isso. Tá vendo? Não acontece nada. Só espera que vai, mas todo mundo lá tava olhando, pensando que ia acontecer alguma coisa. Até eu, inclusive. Então, muito obrigado. Obrigado. Já te falaram que o teu rostinho parece com aquela bolacha traquinas? A lua WhatsApp. Tchau, gente.